Voltei, irmão Jacó, capítulo 14. Excursão confortadora. Quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa? Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem e, em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamos para os irmãos que consideramos nas sombras que procurem a luz. Através de conversas ociosas, indicamos criaturas que não a possuem. E sempre que tomamos a palavra em público, suplicamo-la para o mundo em altos brados. Então, em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar, quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Mas, frequentemente, esquecemos a palavra do Senhor, que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos, através do devotamento ao próximo. Olha a nossa responsabilidade, gente. Acima de nossa fala, devemos ter o nosso exemplo. E eu não estou falando isso só como expositor, né? Em geral, porque a gente conversa sobre os assuntos, a gente aconselha as pessoas. Então, olha a nossa responsabilidade. Falar da boca para fora não ajuda nem ao outro, nem a si mesmo, porque não nos modifica. Jesus sempre nos ensinou pelo exemplo. Já vimos que o exemplo arrasta multidões. Cada um de nós interpreta os ensinamentos de forma diferente, porque cada um de nós tem o seu grau de evolução, tem seu jeito de entender. O problema avultava em minhas cogitações. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam. Amparavam-me sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes de que as faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Ou seja, todos tratando ele muito bem, em nenhum momento o julgavam. Ele tinha dúvidas se merecia tudo isso. Estava a todo momento, né, com alguém que lhe dissesse por que ele não tinha luz. Ele esperava isso, né? Esperava o tempo todo. Por que ele não tinha luz? Para que ele pudesse providenciar essa luz. Então, essa postura de respeito por ele estava incomodando. Isso é bem o que a gente quer. Receitas prontas, que alguém facilite a nossa caminhada. Só que aí a gente não cresce, né? E ele continua: eu não providenciei luz para mim mesmo. Conduzi muitos desencarnados à fonte sublime da claridade evangélica, mas esqueci as próprias necessidades. Doutrinei muita gente, ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal de pregação cristã, salientei a necessidade da luz para os corações humanos. Mas agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade da minha alma. Meu perispírito se mantinha no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir os teus ensinos? Quanto nos demoramos nos átrios do mundo? Ou seja, ele ajudou muitos, convenceu muitos a modificar o seu modo de ser, mas ele não se modificou. Ele não fez nada por ele mesmo. E aí a dúvida: mereço estar aqui? Mereço o carinho que eu estou recebendo? E aí vem o subtítulo Amparo Filial. A sós com Marta, uma vez que o irmão Andrade retomou as obrigações que lhe eram habituais a fim de me reencontrar à noite,
não dissimulei a tristeza que me asfixiava. A filhinha, me encontrando em lágrimas, se esforçou por me reconfortar. Estava amargurado, vencido, expliquei. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, me sentia indigno de tanto auxílio e ternura. Não acendi a própria lâmpada à frente do futuro. Ali ninguém me acusa, ninguém proclamava as minhas deficiências, mas eu próprio não era estranho à minha posição. Não lhe falava com a expressão caprichosa de zanga juvenil, mas com o profundo sentimento de homem que se vê desencantado de momento para outro, enganado das melhores intenções. Porém, Marta me pediu serenidade e reflexão. Asseverou que inúmeras pessoas desencarnam em minhas condições e que, naquele núcleo de trabalhadores, ninguém se julgava maior. Muitos companheiros traziam densa obscuridade como eu, e nem por isso deixavam de operar contentes e serviçais na conquista de mais nobres expressões de personalidade. Não era lícito me entregar daquele modo ao desânimo, ainda que houvesse perdido o tempo, de todo. Não me cabia supor que as lágrimas bastassem ao serviço reparador. Me competia o trabalho de renovação incessante para o bem. Viagem feliz. Reparando meu sincero propósito de reajustamento, Marta, bondosa, naturalmente interessada em me consolar, propôs uma excursão rápida. Dispunha das horas para me auxiliar. Ela sabia que meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos apelos do coração. Por lá, alguns laços queridos aguardavam o meu espírito. Acariciei o projeto com alegria quase infantil. A inquietação e a curiosidade me marcaram os passos infantis. A inquietação e a curiosidade me marcaram os passos da jornada terrestre, estavam inteiras dentro de mim. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter sob o aspecto solar. Abafei as preocupações que me torturavam e me preparei. Em breve tempo, nos achávamos fora do abençoado pouso de serviço e refazimento. A claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão o aspecto de longa massa de matéria opaca. Nas cercanias, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconheci na noite da véspera. E distanciando-nos do burgo do povoado, venturoso, notei que atravessávamos outras colônias espirituais cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. Respondendo às minhas interpelações, a filha me informou do que sempre nos é dado visitar aos planos inferiores e consultá-los, não se verificando o mesmo quanto às esferas superiores, relativamente às quais precisamos satisfazer a nossa preparação. Ou seja, podemos descer, mas não podemos subir sem a necessária preparação. André já tinha falado isso para nós, lá nos livros que a gente estudou. Penso que estacionaria longo tempo nas paisagens sobre os meus olhos, se Marta docemente não chamasse a minha atenção para os objetivos que nos conduziam. A filha disse: nesses planos, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo vive por aí com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne que estimam viver, por enquanto, quase que exclusivamente do passado. Não praticam males graves, porém não se aplicam ao bem quanto deveriam. Queixa-se de 1000 infortúnios, mas recusam qualquer norma regenerativa. Graciosamente acentuou: é o pessoal da omissão. Ou seja, não eram maldosos, eram preguiçosos.
São aquelas pessoas que não fazem nada de mal, mas também não fazem nada de bem. E assim a encarnação passa. Não trabalham, não estudam, portanto, têm necessidade de recuperar o tempo perdido. Lembrando que viver no passado, no saudosismo, traz angústia para a gente, né? Eles, então, como diz a música, deveriam ter amado mais, chorado mais, ter arriscado mais e até errado mais. Ter feito o que devia fazer, o que queria fazer. Pois é, poderia, mas não fez. Temos tanta oportunidade de trabalho, de estudo, por que não? Precisamos pensar bem para não nos arrepender depois. E se você, como eu, tem aquela pergunta que não quer calar, né? Para onde eu vou? Vou para aquela onde eu vim, provavelmente, mas normalmente antes. Pode ser que tenha que passar por um tempo nos postos de socorro. Continuando, supondo-nos muito longe de atingir a estação de destino, quando a ternura filial me indicou a linda paisagem da Califórnia, julguei fosse descortinar antes os formosos panoramas da Serra Nevada, contrastando com as águas soberbas do Pacífico. Entretanto, já pisávamos o chão norte-americano. Como descrever a maravilhosa viagem para o leito faminto de informações? Não guardo a presunção de fazê-lo. Temos aqui em jogo forças e elementos imprescindíveis ao senso contemporâneo e seria tão difícil explicar minha rápida jornada ao oeste dos Estados Unidos, quando seria impraticável qualquer narrativa por parte de um homem comum aos seus vizinhos, depois de haver viajado no espaço com velocidade mais ou menos semelhante à da luz ou à do som. Se um europeu precisa cuidado ao se comunicar com um esquimó, de modo a não ferir a sua posição mental e a fim de não ser tomado por mentiroso, que dizer das medidas que um espírito desencarnado deveria adotar em face de um amigo ainda enclausurado no corpo terrestre? Visita significante. Após saciar a sede afetiva junto de corações particularmente queridos à minha alma, me surgiu certo propósito invencível. Recordando minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei alguém a cuja inteligência e bondade nunca dispensei suficiente admiração. A filha me olhou como adivinhar meus pensamentos. Porém, antes que me dirigisse a palavra, consultei de improviso. Marta, não seria possível nos avistar com Thomas Edison? Ela sorriu compreensiva, me deu o braço generoso e tomamos a direção norte. Decorridos alguns minutos, alcançávamos sublime paisagem além. Nós, que defrontávamos extensas comunidades evidentemente ligadas à herança espanhola, aportávamos agora em vasto círculo de educação anglo-saxônica. Passei a usar o inglês para melhor me entender. Marta me conduziu no nobre edifício onde expôs o propósito que nos movia um cavalheiro respeitável figura. Mas, surpreendido, viu interpelado anunciar que o grande benfeitor já foi avisado quanto à nossa visita e se preparava para o encontro. O informante esclareceu. Ele habitava esfera muito elevada, mas viria imediatamente nos receber por 15 minutos. Não dispunha de mais tempo. Acostumado no Brasil a longas conversas, embora jamais desprezasse o valor das horas, tentei acanhado renunciar à satisfação que pedi. Mas o prestimoso irmão que nos atendia esclareceu que, durante o ano de 1947, o grande inventor destacou maior porcentagem de tempo para rever os amigos de outra época. Enquanto aguardávamos, perguntei à minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Além da morte, continuaríamos assim isolados uns dos outros pelas fronteiras linguísticas?
Os desencarnados no Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos em razão do idioma, convertido desse modo num cárcere? Marta explicou com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos a mente encarnada e que, à medida de nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo, até conseguirmos absolutamente libertados de qualquer inibição decorrente da dificuldade de intercâmbio. Acentuou que dos agrupamentos temporários em que estacionávamos, os espíritos em maioria são obrigados ao retorno à carne, a fim de prosseguirem no aprendizado, e que toda libertação e toda sublimação tem o seu preço correspondente em esforço próprio. Se nos encontramos na realização A, por mais que desejemos a realização B, não atingiremos as suas vantagens sem preparo, serviço e aplicação. A palavra de um grande benfeitor. Nos demorávamos entretidos na palestra reconfortante quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade coroava sua cabeça venerada que tive ímpetos de me ajoelhar. Avancei para ele, perturbado de alegria, e quis beijar suas mãos. O inesquecível benfeitor me abraçou de encontro ao peito e, esquivando-se às minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Então, o fonógrafo é um aparelho inventado em 1877 por Thomas Edison, para a gravação e reprodução de sons através de um cilindro. Ele foi o primeiro aparelho capaz de gravar e reproduzir sons. Thomas Edison, ele fez muito mais inventos, né? Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão se maravilhar. Rememorei o centenário de seu nascimento e o admirável cientista declarou que, apesar de desencarnado, continua trabalhando sem descanso à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realizações da física no plano espiritual, não é infenso, não é contrário ao serviço glorioso que o Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, expondo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da carne, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem, e sim, promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Alongando-se no assunto, comentou categórico: há necessidade do ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos ao mundo observem o imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indivisíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive, no momento, aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos que orientam os corações, e afirmou sem afetação: em tempo algum houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus, mas até que os princípios do cristianismo governem as criaturas de maneira geral, reinarão entre elas fome e sede, guerra e enfermidades, injustiça e medo, destruição e ruína, periodicamente.
Então, né, no século passado, ele já falou no período de transição. E se ainda hoje nós estamos passando por fome, sede, destruição, injustiça, medo, etc., é porque ainda estamos em provas e expiações, porque o mal ainda está dominando. Voltando. Sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele respondeu afirmativamente. Porém, num sorriso, acentuou que esperaria o instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que ele me respondeu sorrindo: o Criador é Deus, nosso Pai. Somos simplesmente instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Porém, agora, meu caro Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, me constrangendo às despedidas. Pessoal, como lição de casa, eu vou pedir para vocês reverem o capítulo 13 do livro Nosso Lar. Lá, André mostra uma pessoa querendo benefícios que não fazia jus por nada ter feito. Lembra que ele falou lá no comecinho do capítulo da turma da ociosidade? Então, por ela ter, essa pessoa, né, ter tido muitas oportunidades de trabalho, mas escolheu a inércia. Vamos recapitular isso. E ouvindo a sua entrevista com o ministro, né, André foi se conscientizando que o que ele pretendia não seria possível no momento. Vamos lembrar? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.